Hoje entrevistaremos uma mulher que sofria com os mais diversos sintomas da púrpura, uma doença autoimune. Você está em casos interessantes tratados com a psicoterapia reconstrutiva. Vamos à entrevista. Estou aqui com a Fabiane, ela esteve com a gente desde o início numa situação muito difícil e que eu vou pedir a ela, aliás, nós criamos uma certa intimidade e nós a chamamos de Bia. Tanto ela quanto o marido, depois que ela ficou curada, eles resolveram fazer o curso, né, Bia? E são agora também psicoterapeutas. Bia, por gentileza, qual é a sua formação? Me diz aí como a púrpura, a doença autoimune, chegou até você. Então, eu sou psicóloga, eu sou psicoterapeuta holística, tenho também formação em terapeuta sistêmica de ambientes, também está ligada às energias, assim como a terapia da psicoterapia reconstrutiva, que também tem tudo a ver com as energias. E eu sou, assim, uma pessoa muito curiosa nessas coisas ligadas à natureza e aos benefícios. Então, quando eu fico sabendo de alguma coisa, eu vou buscar mais conhecimento sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2017, até então não tinha nenhuma doença crônica, eu gozava, graças a Deus, de muita saúde. E a única coisa que eu tinha era um órgão aqui precisando operar. Tudo assim, eles não davam aviso, sabe? Eles simplesmente chegavam num nível que o médico, quando eu buscava o médico, já era uma coisa emergencial. Mas eles Então, todo quem você mundo... está falando? Eles, Oi? os médicos? Eles, os Os médicos? médicos, sim, porque eu tenho sempre um só que me acompanha desde sempre, sabe? Desde nova. E aí é por isso que eu falei nesse sentido. E daí até minha cesárea, que poderia ser uma coisa simples, né? Eu levei 2 dias para conhecer minha filha, porque a anestesia simplesmente não pegou na hora. Ou seja, eu fui privada de um monte de coisa assim gostosa de ser vivida, que as pessoas falam, né? Porque na hora H acontecia uma coisa que me impossibilitava de tal coisa. Aí eu tive a cesárea com anestesia geral, e essa anestesia geral me causou problemas, e eu ainda continuei recebendo medicamento 2 dias depois que eu pude amamentar minha filha. Bom, em 2017, eu estava indo para a academia e senti um gosto ruim na boca. Aí, quando eu fui ver pelo retrovisor, eu estava com sangue escorrendo. Parei o carro e comecei a deixar o sangue sair. Retornei em casa. No dia seguinte, aí ele ficou saindo e eu não sabia o que era. Aí liguei para o meu médico, ele pediu para eu ir até ele. E aí ele falou, vai agora direto para o hospital, porque você precisa fazer uma biópsia da medula. Eu estou suspeitando que seja leucemia. Fiquei muito nervosa, porque o meu pai tinha falecido também de câncer, e minha família tem um histórico de câncer em vários lugares, inclusive leucemia, minha avó. Aí eu fiquei muito preocupada, porque meu pai tinha falecido próximo, né? E aí eu não queria que a família, mais uma vez, passasse por essa tristeza. Então, eu omiti e não fui. Daí, os sangramentos foram ficando pela pele, muita mancha roxa,
e o sangue saía como se fosse uma peneira, uma coisa absurda. E aí eu fui até o médico, falei, não... Aí contei para minha família, fui até o médico, e aí eu já estava com um braço parado, achando que era posição ou alguma coisa muscular que eu tivesse feito. Tinha parado de fazer academia para não ter hemorragia. E foi aí que os membros foram parando, né? Cheguei a ficar sem me mexer do pescoço para baixo, porque eu fui diagnosticada com a síndrome da púrpura, fiz a punção da medula e foi ali que eu tive o diagnóstico. O médico disse que na minha idade não tinha cura para adultos, né? Tem cura para crianças, mas adolescente para adultos já não tem mais cura. E que eu tivesse que me acostumar com os sintomas e tentar, assim, não fazer exercício, não pegar peso, e deixar que os membros iam voltando e depois iam paralisando, e ia ficar nesse vai e vem para sempre, porque era esse o preço que eu tinha que pagar pela púrpura e pela fibromialgia, que veio em consequência da púrpura. E aí é isso, eu estava de cadeira de roda, né? E comecei a fazer... Como é que você fazia para tomar banho, para comer? Como é que você fazia? Pois para tomar tudo, até beber água, eu não mexia, né? Então, tinha sempre que ter alguém do meu lado, eu ou sentada, que eles me botavam sentada, porque eu não ficava sentada sozinha, eu não tinha nenhuma firmeza, né? As mãos não mexiam, era muito gigante de inchada. Eu tomava remédio corticoide e inchava mais ainda, né? Mas, segundo o médico, aquilo ia evitar as dores e, por um tempo, evitou, mas depois não mais. E aí, em consequência disso, minha filha me dava o banho, minha mãe e meu marido me alimentavam, me levavam ao vaso sanitário, me colocavam sentada, e foi um bom tempo assim. E com a fisioterapeuta domiciliar, né? Até o custo é bem alto, e seria para sempre. Mas era o que tinha a ser feito, era o que nós íamos fazer, graças a Deus, de podermos, né, ter esse recurso para poder amenizar. Mas era uma coisa muito triste, eu fiquei, óbvio, em depressão, porque depender das pessoas... Eu estava com sede, mas eu já tinha acabado de pedir um negócio, aí eu não queria novamente pedir, porque eu tenho, assim, não Não quer gosto ser de... incômoda, né? Isso. Aí eu ficava com sede, sabe, Humberto? Eu ficava com sede, ou eu deixava de pedir alguma coisa para pegar alguma coisa para mim, porque eu não queria... Eles já estavam fazendo tudo por mim, eles estavam num sofrimento gigante. Eu via, meu marido chorava muito, minha mãe falava, você vai para o melhor lugar do mundo, aonde é que cura isso? E eu falava, não tem cura, não tem lugar melhor. E aí, meu marido conhecia o Humberto através de palestras, de live, e ele me falava, e eu relutei um pouquinho só. Falei, Mário, mas a gente já foi em tantos lugares e não tem cura, não adianta. Não, mas custa ver com ele, não sei o quê. Falei, não me custa. Ele vai hoje dar uma live. Aí... Foi a live sobre fibromialgia que eu fiz. Foi a live sobre a fibromialgia. Aí entrei na live, eu já tinha iniciado, e ele e o Maurélio
e estavam conversando sobre a fibromialgia e quem são as pessoas, quais as características das pessoas O que causa, né? Foi uma discussão terrível, né? que somatizam para facilitar a entrada dessas doenças, né, na nossa vida. E aí ele falou, tem que ser uma pessoa muito negativa, uma pessoa depressiva. Eu falei assim, não, eu nunca fui depressiva, eu sempre... Eu falei de mágoa, eu até falei. Não, mas falou de depressão, eu falei, sou brincalhona, eu alegro todo mundo, sempre fui a palhaça da turma, não sei o quê, eu não sou assim, não. Aí você, então você tem mágoa. Isso eu ali na live digitando, porque ele falava as coisas, eu não sou isso, eu não sei o que, relutando. Ela me contestou o tempo todo na live. Foi muito interessante, né? Porque eu pensei, aí quando ele falou, tem raiva e muita mágoa, aí eu virei e falei assim, eu não tenho raiva de ninguém. Tem pessoas que me fez coisas horríveis e eu cruzo com elas, até já vieram na minha casa, eu simplesmente aceito, mas, claro, eu não vou conviver. Então, mágoa eu não tenho. Aí ele tem, eu falei, não tenho. Aí ficou uma coisa de criança birrenta. E ele falou assim, posso tentar fazer a terapia em você? Você me permite? Falei, tudo bem, mas eu não sou isso. Não tenho esses sentimentos dentro de mim. E aí ele marcou para o dia seguinte, porque a live estava com um monte de gente participando e eu estava emperrada ali, né, só naquele assunto dizendo, eu estava sendo uma inconveniente, eu sei, Você mas eu ocupou estava o tempo da live. irritada. Foi muito bom, muito bom. Foi. E aí, no dia seguinte, nós marcamos 9 horas da manhã. Eu sei que eu sentei aqui nesse mesmo lugar, que eu não vinha há muito tempo, porque eu atendi aqui e já havia parado de atender, né? Não dava para fazer mais nada. E aí, o meu marido me botou aqui, ligou o computador e pronto, veio o Humberto fazer a terapia. E aí ela não fechava as mãos, a mão o dela que você ficava está assim. sentindo agora? Eu falei assim, olha as minhas mãos, elas não mexem. Olha, elas estavam inchadas e elas não faziam isso. Então, por essa razão, eu não podia segurar um copo, uma caneta. Eu não tinha isso daqui, os movimentos. E o corpo era muita dor. E daí ele fez a terapia. Olha, naquele momento ali, online, né? Eu e ele. Eu falei, gente, o que é isso? Minha mão abrindo e fechando. Isso foi em abril. De 2020, não foi? Foi dia 5 de abril. Nossa Senhora. Tem até a data, né? Essa é a data. Dia 5 de abril, e eu um tempão já doente, e dependendo, né, das pessoas. Foi 2020 ou 2019? Eu não me lembro disso. Não, foi 20. Já estava a pandemia. Sim. E eu, sinceramente, eu comecei a chorar de alegria, incrédula. E aí eu brinquei até, eu falei, que isso, Mr. M, não pode acontecer isso, não sei o quê. E aí continuamos, né? Parabenizei ele, mas eu estava muito emotiva aquele dia, porque ele havia conseguido, com a terapia, aquele resultado na primeira consulta, era algo assim inimaginável. E aí continuamos fazendo a terapia e eu fui melhorando de tudo. Hoje faço exercício,
converso mais com as pessoas. Eu antes era um pouco retraída assim, mas eu me permiti fazer algumas mudanças comportamentais, porque é isso que a gente leva nessa vida, né? A retribuir com a bondade e dividir os conhecimentos, porque aí eu quis também pegar as pessoas que sentem isso Eu queria para fazer uma poder pergunta. beneficiar. Eu E queria aí, por fazer uma isso, nós pergunta. fizemos o curso. Exatamente. Ela e o marido fizeram o curso, são terapeutas hoje. Uma perguntinha. Você tinha mágoa? Eu tinha mágoa. Você Eu descobriu onde é tinha que estava, né? mágoa. Você Eu tinha tinha mágoa. mágoa e sou psicóloga, mas eu não sabia que aquilo que eu sentia era uma mágoa, um tipo de lamentação, né? Eu Era uma falava, revolta, né? De poxa, você Deus, estar por que doente. comigo? Por que Exatamente. eu, Deus? Por Essa é a que causa você da fez dor. isso comigo? Hã? Essa é a verdadeira causa da dor, né? Pois é, eu estava magoada com Deus. Veja isso. Quem sou eu para entrar numa de cobrar É. a Ele as E coisas? agora, você Eu continua não saindo, sabia. indo à praia, fazendo E tudo? agora eu faço tudo que eu sempre fiz, sempre gostei, que é praia, piscina, sair com as minhas amigas, ir ao shopping, coisa que eu nem gosto, mas a minha filha pede para ir. Antes eu já não podia mais, né? A última vez que eu fui ao shopping foi com cadeira de roda. E me diga E uma curiosidade que eu tenho. O que disseram, o seu hematologista, que sim, cuidava da púrpura, o que ele na disse púrpura. quando ele viu essa recuperação? Então, ele falou: desconheço essa melhora, eu estou vendo, cada um chega aqui e vai piorando. Você, sinceramente, eu não sei o que aconteceu, mas que bom, fico feliz. E aí, assim, quando eu tenho alguma coisa, se eu tivesse alguma coisa, eu retornaria. Como eu fui melhorando de tudo, e hoje eu não tenho nada, gente. Eu não tenho absolutamente nada, nenhuma dor de cabeça. Era muito difícil não ter algo doendo, era muito difícil. E isso, às vezes, as pessoas olhavam para mim com pena, sabe? Porque falava, nossa, essa menina nunca tá bem, não sei o quê. E eu realmente nunca estava bem. E foi da noite para o dia, Humberto. Após aquele primeiro sangramento, eu fui piorando assim, não foi lentamente, não, foi drasticamente. Foi muito triste. E aí foi isso, né? Eu fiquei 3 meses cadeirante até a gente pôr a fisioterapeuta aqui. Aí eu passei para o andador, aí depois eu fiquei com a muleta e com a muleta eu estava até onde eu conheci o Humberto. Eu gostaria muito que esse vídeo chegasse às pessoas que sofrem com alguma doença autoimune, sofrem de fibromialgia. Vocês vão ver a minha explicação que eu vou fazer agora, aqui depois da apresentação da Bia, explicando o que causa a doença autoimune. Infelizmente, a nossa medicina tem uma visão só orgânica, só física, e a coisa vai mais além, vai para o inconsciente. Então, a gente vai estar abordando esse assunto. Bia, alguma mensagem para quem ainda está sofrendo com a doença autoimune? Eu costumo dizer, né, que o não a gente já tem da vida. Olha, se dê oportunidade. Eu não devia ter esperado tanto desde que o meu marido falou: vai lá no Humberto, vamos tentar. E eu com aquele negócio de vários médicos, gente, dizendo que não havia jeito. E eu tenho aqui
do INSS eu tenho os documentos dizendo que eu sou uma pessoa com invalidade, né? E olha só, hoje eu posso fazer tudo, graças a Deus. Não permitam que deem um rótulo a você. Lute sempre, porque sempre tem uma coisa melhor ali na frente. É só você se permitir. E foi a partir do momento que eu me permiti conhecer a psicoterapia reconstrutiva que eu tive esse resultado aqui. E queria, sinceramente, pedir para as pessoas: vai, conheça, depois você faz o seu diagnóstico, né? Fala assim, não serve, aquilo dali é uma bobeira, depois, né? É enganação. Depois você fala isso, mas permita-se experimentar. Uma coisa que a gente costuma dizer é que a psicoterapia reconstrutiva é a medicina do futuro. A medicina é uma medicina que olha a pessoa de uma forma transversal. O que isso quer dizer? Não olha só o corpo, olha tudo, olha a pessoa, a mente, o interior. Vocês vão ver agora com a explicação que eu vou passar para vocês. Ok? Bia, muito obrigado pelo seu depoimento. Tá? Obrigada. Embora a gente more no mesmo estado, nós somos de cidades diferentes. Eu estou no Rio de Janeiro e ela está em São Pedro da Aldeia, não é isso? Isso, na região dos Lagos. Região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas eu vou lá te visitar, tá bom? Vai faltar oportunidade. E Humberto, uma coisa que eu deixo para as pessoas, uma coisa é a medicina falar, outra coisa é você se permitir a não pensar mais sobre, sabe? Porque eu entrei em comunidades e vi pessoas doentes e eu me deprimia ainda mais, doentes da mesma causa que a minha. São coisas sérias, gente, é a sua vida. Se permitam, porque vale muito a pena. Então, muito obrigada. E sempre que quiser, eu darei meu depoimento, sim. Quero ver muitas pessoas curadas. Beijo. Um beijo para você, querida. Fica com Deus. Tchau. Interessante, não? Vamos agora tentar entender o que causa a doença autoimune e um pouco desse meu trabalho. Em 1995, eu iniciei uma pesquisa empírica que durou 15 anos no antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, atualmente Instituto Municipal Nise da Silveira. Nise da Silveira foi uma médica fantástica que mudou a forma de tratar os transtornos mentais, aqui no Rio de Janeiro. O meu objetivo era compreender as verdadeiras causas dos diversos sintomas que acompanham as pessoas que sofrem de transtornos mentais. Esse conhecimento nos levou a desenvolver um procedimento que atua no inconsciente, que chamamos de psicoterapia reconstrutiva, que tem como função a eliminação dos sintomas. Interessante isso. Nos próximos vídeos abordaremos temas dessa área, da área dos transtornos mentais, como a ansiedade, o pânico, a ideação suicida, a depressão, o borderline, o transtorno bipolar, a esquizofrenia e etc. No hospital, eu tive contato com a obra da doutora Nise da Silveira, que foi a principal mentora da nossa pesquisa. Entre o público tratado naquele hospital, existiam aqueles que traziam outras patologias, o que nos levou a continuar as pesquisas na área física, porque até então nós estávamos só pesquisando transtornos mentais, a causa, e vocês vão entender como funciona. Mas aí nós passamos a trabalhar, a pesquisar a causa das patologias, das doenças físicas. E era o que estava nos interessando. E como a nossa visão ia além do corpo físico, avançava para o inconsciente, nós pudemos fazer uma pesquisa um pouco bem mais acurada, né? Hoje nós vamos falar sobre a nossa compreensão das origens das doenças autoimunes,
e como a psicoterapia pode tratar. A pergunta que nós temos a fazer é: por que nos casos de doenças autoimunes, o sistema imunológico combate os órgãos ao invés de protegê-los? O sistema autoimune deveria estar protegendo, mas, na verdade, ele passa a combater. Inicialmente, precisamos compreender que quem controla as funções do corpo não é o cérebro, é o inconsciente. O cérebro só executa as ordens enviadas pelo nosso inconsciente, e este responde aos vetores internos, que são as demandas do inconsciente, são as necessidades de êxodo. O que são essas demandas do inconsciente? São as consequências dos atos infelizes herdados dos nossos antepassados. Aí você fala assim, espera aí, como assim? Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, criador da psicologia analítica, nos diz que não nascemos rasos, sem conhecimento algum, mas que nós nascemos já com algum conhecimento e que herdamos dos nossos antepassados as suas virtudes, mas também as consequências dos seus erros morais, assim como a sua personalidade, o que ele chama de arquétipo. Essa herança reflete em nosso inconsciente, permitindo a manifestação das diversas doenças e transtornos mentais. As pessoas que creem em reencarnação dizem que somos herdeiros de nós mesmos, dando continuidade ao aprendizado de uma existência anterior ou reparando e sofrendo as consequências dos atos menos felizes. Sendo assim, podemos concluir que as doenças autoimunes são resquício da consciência de culpa por alguma violação muito grave de ordem moral, seja herdado dos antepassados, seja no caso da reencarnação, não importa, né? Seria como uma punição que o inconsciente impõe em busca do equilíbrio psíquico, sem o qual não conseguirá evoluir. Como a psicoterapia reconstrutiva funciona? A psicoterapia reconstrutiva age no inconsciente, na área extrafísica do complexo humano, onde tudo se processa. É de lá que partem as ordens para o nosso cérebro e demais partes do nosso corpo. Adoecemos quando algum processo interno é acionado ou quando algo negativo ocorre e mexe com as estruturas da nossa mente, causando uma disfunção orgânica ou mental. A psicoterapia reconstrutiva elimina a causa do mal e reconstrói a estrutura do inconsciente. A psicoterapia reconstrutiva não trabalha com diagnóstico, ela atua nos sintomas. A medicina convencional utiliza o diagnóstico, que leva à compreensão geral dos sintomas que o paciente apresenta, sugerindo uma patologia. Com base nesse diagnóstico, o médico prescreve um tratamento e os medicamentos indicados. Nós, seres humanos, não somos todos iguais. Quando duas ou mais pessoas apresentam um ou mais sintomas semelhantes, as causas podem ser completamente diferentes, e é por isso que nem sempre a medicação ajuda. Como a psicoterapia reconstrutiva trata cada sintoma, na sua origem, o resultado é completamente diferente, pois remove o mal pela raiz. Quer saber mais? Fale conosco. Agende uma entrevista sem compromisso. Caso seu interesse for a formação em psicoterapeuta reconstrutiva, se inscreva em uma de nossas turmas. O curso tem certificado e você poderá trabalhar em todo o território nacional legalmente. Solicite agora uma entrevista pelo WhatsApp 21 982154797 ou pelo e-mail psireconstrutiva@gmail.com, enviando seu nome completo, telefone, e-mail e CPF, caso você queira fazer o seu curso. Um forte abraço.